18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Olha aí, 6 horas e 3 minutos. Você no melhor Mix do Brasil, dando sequência na melhor programação de Manaus. 18 horas, eu e ela, Karime Leão. Tamo junto, Carlão. Oi. Boa noite, muito boa noite pra você que nos faz companhia hoje, sexta-feira. Estamos juntos até as 7 da noite aqui no 18 horas. Bora. Mix. Olha, contando com a sua elegante participação aqui no 18 horas, acione aí o nosso WhatsApp e fique inteiramente à vontade. Anote aí, participe 994887592. Manda a sua opinião, o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente fala aqui no 18 horas, e está valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda a sua mensagem de texto. Então anote aí em 994887592. 18 horas. Antes de mais nada, hein, Karime, a gente começa dando um giro no trânsito nas principais vias de Manaus. Exatamente, vamos saber por onde anda André Meirelles. Boa noite, André. Trânsito. Muito boa noite, Karime, Carlão, boa noite você que nos acompanha ao vivo, 100.7, vai dar uma paradinha aqui pela Avenida Governador, a conhecida Avenida das Torres, para mostrar aqui como é que está a situação no sentido centro-bairro. Tem muitos veículos ali pela via, né? Daqui a pouco a gente volta a chamar André Meirelles, que está acompanhando a movimentação da volta para casa. Ou Avenida Governador José Lindoso. Alô, André, repete aí, André. Repete aí, que André. perdemos o Opa, contato. muito... Vai lá, repete novamente. Alô, André. Parece que Avenida Governador José Lindoso, Avenida das Torres. A gente está nesse momento com uma retenção que acontece aqui pelo local, próximo de uma rede de supermercados. Tem um caminhão em pane mecânica, né? Antes da faixa de pedestre, ali nas proximidades da rede de supermercado, nesse sentido centro-bairro, e aí está causando essa retenção. Após esse caminhão, segue aí normalmente o fluxo de veículos aqui pela Avenida das Torres em ambos os sentidos. Frente começa também a retenção por muitos veículos na via e devido ao Karime, Carlão. Tem que ter paciência, então. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Valeu, André. Agora 6h05, você no melhor Mix do Brasil. Mix. Olha lá, hein? Conferindo os destaques do programa 18 horas de hoje. Carreta tomba durante travessia em Balsa na BR-319 e causa congestionamento de 10 quilômetros. Atleta atropelado por motorista bêbado tem morte cerebral confirmada. Olha só, a polícia prende armamento de guerra escondido dentro de um carro na zona leste de Manaus. Câmara Municipal gasta mais de R$1.300.000 com o famoso cotão. Hora 6h06, você no melhor Mix do Brasil. Obrigado pela sua companhia, pela sua participação, pela sua audiência aqui em 100,7. Vamos juntos em mais uma edição do programa 18 horas. Hoje é sexta, hein? Sexta-feira, 2 de maio de 2025 no ar. Mais uma edição do 18 horas. 18 horas. Olha aí, hein? Começamos o 18 horas de hoje falando da precária e absurda situação da BR-319. Novidade. O caminhão tombou depois de tentar embarcar, né? E faz aí a travessia num trecho do Careiro da Várzea, que está alagado por falta de manutenção, Karime. Exato, Carlão. Mais uma vez aí a falta de manutenção na BR-319, que traz prejuízo pra gente. O caminhão tentava embarcar na balsa que faz essa travessia. Esse trecho está precisando de balsas para fazer essa travessia, porque em 2022 a ponte desse lugar caiu. A gente noticiou aqui, deixou 5 pessoas mortas e até hoje nada foi feito e a ponte não foi reconstruída. Karime, nada foi resolvido. Resumindo aí, o cenário é de abandono total. Só colocaram as balsas para fazer essa travessia de uma forma emergencial e acabou sendo permanente. Acabou sendo a única opção e mesmo assim não há segurança nenhuma para quem precisa atravessar. É tudo muito difícil. Para a gente ter uma ideia aí, foi preciso usar um guindaste, hein, para tirar o caminhão da água. Enquanto isso, uma fila enorme de caminhões se formava e o transtorno ficava pior ainda para quem só queria trabalhar, gente, porque essa rodovia é usada para isso também, não é só para passear, né, ministra? Enfim, a repórter Nathalie Moraes
fala ao vivo com a gente aqui no 18 horas. Ela está acompanhando essa situação. Boa noite, Nathalie. Então, o acidente foi na manhã dessa quinta-feira e causou um grande congestionamento. Foi pelo menos 10 quilômetros de congestionamento por causa dessa situação lá da balsa. Muitos prejuízos, né, Nathalie? O que a gente tem de resposta? Conta pra gente. Boa noite pra você, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas que nos acompanham na noite dessa sexta-feira. Karime, muito prejuízo. Isso porque lá na fila tinham caminhões alimentícios, né? Tinham pessoas que tentavam chegar em casa. E esse congestionamento foi de quase 8 horas, porque você imagina a dificuldade pro guindaste chegar até a margem do Rio Curuçá e fazer a retirada desse caminhão cheio de carga que acabou tombando para dentro do rio. Foi realmente uma verdadeira tragédia, mas felizmente, apesar de todo esse susto, ninguém ficou ferido. Para quem nos acompanha pelas redes sociais, vai poder conferir agora as imagens do momento, né, em que esse acidente aconteceu. Esse acidente, Karime, ele foi registrado na manhã desta quinta-feira, quando um caminhão, ao tentar embarcar na chamada Balsa 10, ali no quilômetro da BR-319, a gente tem essas imagens, produção, vamos jogar aqui para quem tá nos assistindo através das redes sociais. Ó, Karime, esse aí é um pequeno trecho de como é que ficou ali na área. A gente tá, para quem tá nos acompanhando pelas redes sociais, tá conferindo o trabalho do guindaste que estava ali na Balsa 10, no quilômetro 10 da BR-319, tentando fazer a retirada. A cena que poderia, né, facilmente ter terminado em tragédia é mais um retrato de quê, Karime? Da omissão. A gente fala da omissão realmente por parte das nossas autoridades, da falta de responsabilidade com a infraestrutura viária e a segurança ali da 319. Esse trecho da rodovia, completamente alagado atualmente por conta das cheias dos rios, é o mesmo, como vocês já adiantaram, onde aconteceu aquele acidente em 2022, onde infelizmente 5 vidas foram perdidas, muita gente ficou ferida, mas a verdade é que até agora nada foi feito. A balsa era para ser uma solução para ajudar ali naquelas questões logísticas de entrega de insumos, uma solução aí provisória, né? Exato, uma solução provisória, mas a balsa, a verdade é, Karime, é que a balsa tem operado em condições precárias e por isso aconteceu esse acidente nesta quinta-feira. O tombamento desse caminhão expõe aí o risco diário dos trabalhadores que precisam aí dessa balsa, dos moradores e motoristas que tentam manter a logística de abastecimento na nossa região. O Estado deveria, no mínimo, garantir uma infraestrutura digna, já que o governo federal não tem feito isso e a gente está falando do povo do nosso estado mesmo. A gente está falando de pessoas aqui do Careiro, aqui do lado, que precisam chegar em casa. E é um trecho pequenininho, era uma ponte pequena, essa ponte que caiu aí em 2022, até agora não conseguiram fazer nada. Exato. É pequeno. E tem outro detalhe, essa ponte aí, ela desabou por falta de manutenção, era uma madeira muito da sua safada, que não tinha nenhuma, você via que estava ali feito de qualquer... Não era apropriado. Não era apropriado, foi feito meio que de qualquer jeito, sabe-se lá como. Desabou e ficou por isso mesmo, não tivemos resposta de nenhum poder. Agora é uma vergonha para a gestão do estado do Amazonas, que não conseguiu reconstruir uma pequena ponte. Isso é ridículo. É realmente difícil, Karime, porque essas pontes eram para elas terem sido entregues no segundo semestre de 2024. Essa ponte pequena reconstruída. Sim, porque mas foram duas, né? Exato, que desabaram, mas a gente já está em maio mês de 2025 e sequer há sinais concretos de avanço dessas obras. Elas paralisaram no ano passado, né? Por conta de uma quebra de contrato ali com a construtora. E aí o que acontece? Até agora nada disso avançou e a pergunta que fica, até quando a gente vai ficar vivendo aí nesse descaso? A gente conversou com o deputado estadual, o comandante Dan, ele que tem presidido ali as discussões em torno da BR-319 e ele tem tentado realmente chamar aí a atenção do governo federal para essa problemática. Vamos ouvir aí o que disse o parlamentar.
houve distrato da contratação, né, das empresas, e agora me parece que está em fase de uma nova contratação. Então, a questão das duas pontes ali, na realidade, é uma questão muito pontual, mas nós acabamos, né, identificando outras questões mais críticas ao longo da BR-319, que é, por exemplo, a travessia ali no Igapuaçu. As imagens rodaram aí o Amazonas, o Brasil e o mundo da caravana que nós fizemos, que nós registramos ali quilômetros e quilômetros de carretas paradas ali, alimentos perecíveis sendo estragados, né? Isso impacta na qualidade de vida da população, porque esses alimentos não chegam nas feiras, não chegando nas feiras, o preço aumenta, enfim, o custo de vida, como a população que vive ali nos municípios, né, que foi impactada diretamente pela queda das duas pontes. A educação é comprometida, a saúde é comprometida, a qualidade de vida é comprometida. Então, uma série de questões. 18 horas. Karine, Carlão e ouvintes, ouvimos aí a fala do comandante Dan, ele que é deputado estadual aqui do Amazonas, trazendo aí toda a sua indignação. Afinal de contas, né, Karine, é inadmissível a gente estar aí em pleno século XXI, realmente lidando com improvisos em uma rodovia federal estratégica e essencial para o nosso desenvolvimento regional. A gente não pode continuar dessa forma. Não, é um descaso absurdo. Bom, só lembrando que foram duas pontes na BR-319 que caíram num período assim, de espaço de tempo entre uma e outra, o quê? 2 dias, 8 dias, uma coisa assim, né? Foi um pouco mais de uma semana. Foi um pouco mais de uma semana. Bom, uma foi sobre o rio Curuçá, desabou essa, que deixou pessoas mortas, 5 pessoas mortas, e a outra foi a ponte Altasmirim. Todas elas no mesmo trecho ali da BR-319, pontes pequenas e que até agora não teve nenhuma resposta, nenhuma solução das autoridades, e o povo é que se ferre aqui, dando seu jeito, correndo risco, tendo que atravessar por esses trechos. E tendo prejuízos atrás de prejuízos. Exato, tendo que atravessar em balsas improvisadas, que era para atender durante um período e que parece que vai ficar constante. E quem vai embarcar por lá, Karine, precisa estar ciente, os próprios motoristas colocaram uma placa em frente à balsa dizendo exatamente o seguinte, né? Atenção, senhores motoristas, o caminhão precisa estar em condições de descer e subir. Não disponibilizamos máquinas para rebocar, ou seja, você já está ciente do risco que você vai... Tá por conta própria. Exatamente, Carlão. E infelizmente, nessa quinta-feira, um caminhão acabou tombando. Felizmente foram apenas prejuízos materiais, mas a gente poderia realmente ter perdido mais uma vida. Lógico, sem dúvida. Essa é a nossa realidade, 319 aí, pedindo pelo amor de Deus, a gente existe. Existem pessoas que vivem aqui. Essa BR não é uma rodovia para passear, é importantíssimo para a economia do estado do Amazonas, para a economia do norte do país, e mais uma vez a população aqui do Amazonas está sendo negligenciada pelo governo federal e estadual, que também não mexe uma palha para resolver esse problema. Muito obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Valeu, Nathalie, 6h16, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, hein? Sabe o acidente causado por um motorista bêbado, que foi o Aleph Jardel Oliveira Valente, que invadiu a corrida do SESI e atropelou 5 participantes? Pois bem, hoje uma das vítimas teve morte cerebral confirmada. Foi o Emanuel da Costa Fernandes, Carlão, de 26 anos, que não resistiu aos ferimentos e teve o quadro irreversível confirmado hoje pela família. O repórter André Meirelles conta mais detalhes sobre o assunto pra gente. André, agora a família da vítima pede justiça, não é isso? Boa noite, Karine, Carlão. Emanuel, ele foi uma das 5 vítimas atropeladas pelo Aleph, né, de 29 anos. Como a polícia disse, que ele invadiu ali o percurso de uma corrida da rua que foi realizada na Avenida Coronel Teixeira, no bairro Ponta Negra, zona oeste aqui da capital, na manhã do feriado, dia 1º de maio. Só que ele foi preso em flagrante com sinais de embriaguez. Então, essa era a primeira vez que Emanuel, vítima de Aleph ali no local, participava dessa corrida de rua, que segundo a família dele, era uma experiência que ele vivia com entusiasmo.
Ele é filho do meio de uma família de 4 irmãos. Emanuel era analista júnior e estava internado em estado grave no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na zona leste aqui de Manaus. A equipe médica disse que ele apresentava politraumatismo craniano e, mesmo com os esforços, não respondeu aos tratamentos. E com a morte cerebral declarada, apenas o coração da vítima continua batendo e mantido ali por medicações. O caso segue sob investigação. A gente tem a fala da Débora Castro, de 22 anos, que é a noiva de Emanuel, que diz que isso foi uma fatalidade que atrapalhou os planos do casal. Porque o Emanuel é uma pessoa que não merecia, sabe, passar por tudo isso. Ele era muito querido por todos. A gente estava há pouco tempo do nosso relacionamento, mas a gente viveu uma vida junto já, que foi interrompida. A gente tinha muitos planos mesmo de casar, de morar juntos. A gente já estava mobiliando a nossa casa, nosso apartamento. E como o delegado Ivo Martins, que é o titular do 19º DIPO, informou, o teste de alcoolemia que foi realizado no suspeito indicou ali álcool no sangue dele, quase o dobro do limite considerado crime de trânsito. O suspeito também pode responder por homicídio. Agora vai ser feito aí todos os trâmites dentro da lei da justiça para que possa ser aberto o inquérito, para que possa ser feita essa investigação e o julgamento do suspeito. O motorista, ele permanece detido no 19º Distrito Integrado de Polícia para audiência de custódia. Outras atualizações sobre o caso a gente vai trazer durante o programa 18 horas ou no Mix News, que acontece aqui, né, de segunda a sábado na programação da Rádio Mix. Beleza, André Meirelles, obrigado pelas informações. Agora 6h19. Mix. Olha aí, continue em 100,7. Daqui a pouquinho você confere aqui no programa 18 horas o seguinte, hein? Em Manaus, Câmara Municipal gasta mais de R$1.300.000 com o famoso cotão. Nosso assunto em instante já. 18 horas. Olha só, apertem os cintos. O juro médio do rotativo do cartão de crédito subiu em março. Saiu de 442,5% para 445% ao ano. Isso porque o total cobrado pelos bancos no rotativo do cartão de crédito subiu 2,5 pontos percentuais entre fevereiro e março. Carlão, além disso, a taxa do parcelado passou de 181% para 181,1% ao ano. E considerando o juro total do cartão de crédito, que leva em conta operações do rotativo e do parcelado, a taxa passou de 84,1% para 85,8%. Olha só que o Congresso definiu em lei que os juros do rotativo e do parcelamento não poderiam ultrapassar 100% do principal da dívida. O teto para os juros e encargos da modalidade passou a valer em janeiro de 2024. Pois é, e a pergunta que a gente faz, pode isso, Arnaldo? Boa Será pergunta. que está valendo isso? Bom, eu conversei com a economista Denise Caçamba, que explicou melhor o assunto pra gente. Vamos ouvir o que ela falou. Na prática, ninguém tá impedindo, ninguém tá descumprindo a legislação. Então só tá realmente é uma projeção estatística. Isso não significa realmente que ele esteja descumprindo. Mas é uma coisa ruim, né? Se continua tendo essa projeção muito alta, significa realmente que ainda está muito salgado. E é evidente, né? Enquanto o Banco Central não assinalar e acenar uma redução na taxa de juros, a gente está no risco dessa indicador aumentar mais, né? Vai chegar uma hora, talvez até que os bancos falem assim, ó, não dá para segurar no 100%. Apesar de 100% ao ano, ainda é muita coisa para a grande maioria da população, né? Então, vamos acompanhar aí as novas taxas do cupom que deve estar saindo por aí. 18 horas. Legal, 6h20. Olha só, querido ouvinte, segura mais essa aí, hein? Vai faltar água nesse domingo, dia 4. E atenção para os bairros, hein? Das zonas norte e leste de Manaus. Segundo a concessionária, a manutenção está prevista para começar às 5h30 da madrugada, com término programado. É programado, né? Que é certo. Claro. Para 6 da tarde. Exatamente, Carlão, mas presta atenção, tá? Não é só água não, vai faltar luz também, provavelmente. Isso
porque a concessionária de energia elétrica vai fazer algumas mudanças nas linhas de transmissão elétricas em obras do Prosamin, que ocorrem aí nessa região. Além disso, aí a Águas de Manaus disse que vai aproveitar essa parada, né, para realizar também melhorias na estação de tratamento de água na Ponta das Lajes, ou seja, vai ser um domingo abençoado. Segura aí, querido ouvinte. Depois da manutenção elétrica, as estações serão religadas e o abastecimento de água retomado gradativamente, daquele jeito, chegando primeiro nas regiões mais baixas e depois aos locais de áreas mais elevadas. A previsão é que o fornecimento esteja completamente normalizado em 24 horas após a conclusão da intervenção, ok? Mix. Agora são 6h23, você ligado no melhor Mix do Brasil. Participe conosco do 18 horas, 994887592 é o nosso WhatsApp para você. Mix. Política. Vamos lá, Carlão. Chegou a hora de falar de política com Nathalie Moraes e Kennedson Paz. Vamos lá, Nathalie Moraes. As eleições de 2026 já estão aí, já temos nomes de pré-candidatos para governo, Senado, muitas alianças já firmadas. Mas até a eleição mesmo, em outubro de 2026, muita água vai passar por baixo dessa ponte, muita coisa pode acontecer, não, Nathalie? Ou seja, essas alianças, esses discursos daqui pra frente podem mudar completamente. Surpresas de montão. Demais, Karime. Olha, boa noite mais uma vez pra você, Karime, Carlão, ouvintes do programa 18 horas. Olha, pra quem é 30 a mais, como eu, deve lembrar da mãe de Ná, né? Era uma mulher que previa o futuro ali, quando a gente era criança. Menina, eu tô me sentindo quase a mãe de Ná para tentar entender as frases enigmáticas soltas aí pelos nossos parlamentares aqui do Amazonas. Eles têm jogado umas frases de efeito no ar e eu fico ali tentando pegar alguma coisa para trazer aqui para os nossos ouvintes. Mas a verdade é que faltam 18 meses para as eleições de 2026 e o nosso estado está em uma temporada de especulações, frases de efeitos e às vezes eu costumo pensar, Karime, até que são jogadas ensaiadas, viu? Pode ser, né? Tudo é possível. A gente tá falando de política, né? Estratégia. E aí, exato. Mas aí, enquanto a gente ainda não tem aí realmente essas alianças de fato, todo mundo ainda é pré-candidato, né? Mas eu quero começar aí pelas frases enigmáticas do nosso governador Wilson Lima. Ele, né, que era uma aposta ali de renovação. A gente sabe que essa renovação não aconteceu, né? E nos últimos dias ele veio aí com essa frase: vou levar o meu mandato até o fim. Até o fim, até quando? Quer dizer que ele realmente não vai abrir, ele não vai se candidatar ao Senado, não vai dar oportunidade para o Tadeu governar o Amazonas. Como é que vai ficar? Pois é, ele não vai ser candidato, porque essa frase realmente coloca em dúvida, né? Ele não ia sair para ser candidato a Senado? Não vai mais? Pois é, e aí essa semana ele voltou a dizer que ele é um candidato de renovação, mas a gente sabe que, né, infelizmente nos últimos anos o governo dele priorizou a autopromoção, mas acabou esquecendo de outras coisas, né? A gente está falando de pautas que a gente aborda diariamente aqui no 18 horas. Saúde, educação, segurança pública, né? E assim, a infraestrutura, a gente acabou de falar aí da BR-319 completamente abandonada. E aí, será que essa frase seria só para manter ali o status, ali, se manter o nome na mídia? E será que ele realmente não vai dar oportunidade para o Tadeu, então, governar o Amazonas? E aí o Davi soltou aquela frase de que ia trazer ali a Ariel, que a Ariel iria ser a pré-candidata ela seria ali a pré-candidata da aliança, seria a indicação dele para ser a pré-candidata do Omar Aziz, mas até agora a gente não viu desdobramentos em torno disso. Inclusive, o Omar Aziz chegou a ser questionado o que ele achava da Ariel e ele respondeu, Karime. Ele disse que o que ele sabe é que a Ariel é a filha do Davi, uma mulher que é mãe, que é cristã e que é uma pessoa do bem. Enquanto isso, a gente vai continuar acompanhando aí essas frases e tentando pegar qualquer coisa. Beleza, agora é o quem aí, hein? Olha só quem passa. O governador Wilson Lima, o deputado Roberto Cidade, o deputado federal Fausto Júnior, eles estão rindo à toa, rindo de montão aí depois dessa união, né? Uma união que rolou aí entre o União Brasil e União Progressista. Afinal, são quase
com essa união aí, um resultado é simplesmente R$1 bilhão em verbas para tentar eleger de tudo um pouco, ok? Vai ser uma festa total. Esse montante aí é 953,8 milhões, né? Para ser mais exato, é um poderoso instrumento político, sem dúvida nenhuma. Dinheiro, é o Bolso Fundo. Com essa verba, você pode influenciar, é claro, a disputa pelos cargos mais altos em 2026. E que tipo de estratégia, hein, Ken? Você que está acompanhando todo esse processo eleitoral aí, esses grupos já estão desenhando, já estão, né, tentando alinhavar no processo político que acontece no ano que vem. Então, Carlão, a gente está falando de uma junção de dois partidos, né? Os dois eles já tinham um valor significativo em relação a essa verba desse fundo eleitoral e né? Já tinham valores bem significativos, mais de 500 mil para cima aí, nessa contagem. E aí agora com essa união nós temos ali um valor em torno ali de R$1 bilhão de fundo eleitoral e dessa federação, né? A Federação União Progressista, formada pela União Brasil e também pelo PP, que se tornou a maior força política do país, Carlão. E quem está dentro desse pacote aqui no nosso estado, com certeza, é o Wilson Lima, o Roberto Cidade, também o Fausto Júnior. Eles, com certeza, Carlão, estão nesse clima de muita alegria, rindo à toa, porque agora tem estrutura, tem verba, tem aval nacional para poder, público, né? Para poder disputar de igual para igual com qualquer outro grupo político em 2026. E verba política ele vai ter bastante, tempo também de TV, vai ter bastante também para poder mostrar os projetos, pelo menos falar sobre o que eles planejam para o nosso estado do Amazonas no ano de 2026, e vai ser um jogo pesado, né, Carlão? Só que a base da federação, ela comanda o governo do estado, né, com o Wilson Lima, tem ali a presidência da Leão com o Roberto Cidade e também tem ali uma cadeira praticamente garantida lá em Brasília com o Fausto Júnior. Então a gente tem esse grupo político crescendo e com muita verba aí para poder gastar nessa campanha, Carlão. Bom, e por falar em verba, Nathalie, março foi um mês de gastos pesados lá na Câmara Municipal de Manaus, né? Mais de R$1.300.000 do famoso cotão, mas, gente, isso em março, tá? E quem liderou essa lista foi o vereador Pai Amado. Bom, nesse bolo todo, quais foram os gastos que mais chamaram a atenção aí nesse relatório? Conta pra gente, Nathalie Moraes. Pai Amado, olha, né? Pai Amado mesmo, tá lista, minha filha. Não tá fácil, não. R$1.300.000 segundo o portal de transparência ali da casa, tá? O Pai Amado, como você já adiantou, Karime, é o campeão de gastos, gastou cerca de 46.800. Sabe com o quê, Karime? Com propaganda, com autopromoção, com divulgação, locação de veículos e combustível. Esses foram os maiores gastos. Ali na lista dos maiores gastões aparecem também o Marcos Cartilhos com 41.200 e em terceiro lugar o vereador Coronel Rosses com 40.500. Já na lista dos que menos gastaram, a gente tem ali o Simon Bessa do União Brasil com R$21.000 e o Rodrigo Guedes do Progressistas com R$17.000 em gastos. É bastante, né? Tem mais alguma coisa a acrescentar? Temos aí, de repente... O que surpreendeu aí? Pois é, Karime, a gente não esperava, né? Por exemplo, tantos gastos com promoção, vamos dizer assim, com divulgação. O Pai Amado, por exemplo, ele gastou a maior parte da fatia dos gastos deles, desses 46.800 de cotão, não foi com gasolina, não foi com verba de gabinete, não foi com autopromoção. Foi com divulgação ali nas redes sociais. Mas a pergunta que fica, antes de todo aquele escândalo ali com o Rodrigo Guedes, você já tinha ouvido falar do nome do vereador Pai Amado? Cara, nunca tinha ouvido falar. Eu acho que nunca ouvi falar sobre o vereador Pai Amado. Agora ele está sendo conhecido como o que mais gastou no cotão. E fora que essa briga ainda nem teve fim, né? Vocês estão sabendo que essa briga não teve fim porque ninguém descobriu de quem é o buraco lá no Japim. Isso não acaba, hein? E a gente vai continuar acompanhando toda essa situação. Valeu, Nathalie. Muito obrigada, Nathalie Moraes, Kennedy São Paz. Agora 6h31 em Manaus. 18 horas. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, polícia apreende armamento de guerra escondido dentro de um carro na zona leste de Manaus. É o nosso assunto em instantes. Muito
bem, Karime Leão, vamos dar um giro por Manaus, vamos saber como é que tá o trânsito nesse momento. Será que o André tá bem agora em algum lugar, né, Karime? Vamos saber, André Meirelles, escuta a gente, André, por onde andas? Trânsito. Muito boa noite mais uma vez, novamente, Karime, Carlão, boa noite a você, ouvinte, que nos acompanha aqui na 100.7. Vamos dar aquela informação lá da Avenida das Torres, que a gente tava com um pouquinho, né, de falta de comunicação agora. Tá ótimo, tá excelente para informar agora no sentido da Avenida das Torres, que é a Avenida Governador José Lindoso, no sentido bairro Centro, ali nas proximidades do Pagode do Decreto, o trânsito está bastante congestionado por lá. Então, se você está ouvindo, vai passar por lá aqui, se puder pegar uma rota de fuga, senão vai ter que enfrentar esse trânsito aí. E a gente está nesse momento, consegue mostrar as imagens aqui nas redes sociais, na Avenida Margarita, onde o trânsito por aqui, onde tem aquele retorno próximo aqui da rede de supermercado, por aqui o trânsito tá tranquilo, tá com boa fluidez e não foi registrado nenhuma ocorrência até o momento. Agora vamos falar sobre fiscalização, é que foram 968 autuações no trânsito de Manaus no Dia do Trabalhador, incluindo 51 casos de embriaguez ao volante, ou seja, 51 motoristas foram autuados por estarem dirigindo bêbados. E as infrações mais comuns incluíram aí de motociclista, ausência de capacete, calçado inapropriado e falta do uso da CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação. Já dos motoristas, é dirigir também sem a CNH, veículos sem placas, em CNH vencida e carro com descarga livre. E para a gente entender mais como é que foi essa operação, né, o diretor aí, o coordenador, na verdade, de trânsitos do Detran, Arthur Cruz, traz mais informações. Uma série de operações de segurança viária voltada para as saídas da cidade de Manaus e também no perímetro urbano da cidade de Manaus, com foco de reduzir, inibir e coibir os acidentes de trânsito que tanto vêm sendo acometidos na cidade de Manaus por imprudência, negligência ou imperícia dos condutores. 18 horas. Tá aí, a gente acompanhou a fala do coordenador de fiscalização de trânsito do Detran, Arthur Cruz, falando que essa operação teve como objetivo aí aumentar a segurança nas vias e reduzir os acidentes provocados por imprudência. E só lembrando que essas fiscalizações continuam hoje, continuam amanhã, nesse fim de semana. Então, atenção, condutor, motorista, leve sua CNH. Não, se for sair para ir para alguma festa, né, para beber, para dirigir, é melhor pedir um aplicativo, não é verdade, Karime, Carlão? Sem dúvida, André Meirelles, daí evita dor de cabeça, evita também mortes. Esquece a CNH. Exatamente, se você for beber, for sair, procure um motorista por aplicativo, não dirija alcoolizado, gente, é a segurança sua e de outras pessoas. Obrigada, André Meirelles, pelas informações. Valeu, André, agora 6h34, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Agora nós vamos saber a previsão do tempo e temperatura. Hoje é sexta, então é final de semana, hein, Vanessa? Tempo e temperatura, e é com você. Previsão do tempo. Isso mesmo, Carlão. Boa noite pra você, pra Karime, pra todo mundo que acompanha a previsão com a gente aqui no 18 horas. E a sexta foi marcada por um céu parcialmente nublado, né? Com algumas pancadas de chuvas rápidas agora durante a tarde. E a noite vai continuar com muitas nuvens e a previsão é de chuvas leves e isoladas em alguns pontos da cidade. E agora a previsão mais esperada, né? Que é a do final de semana. 3 e 4 de maio, sábado e domingo. Segundo o Clima Tempo, o sábado também vai ser um dia nublado. Teremos algumas aberturas de sol durante o dia que vão elevar a temperatura, ou seja, um sábado quente. À tarde, nós temos previsão de chuvas rápidas, que podem ir até o comecinho da noite. Mas a noite promete ter um clima bem agradável e estável, sem previsão de nenhuma chuva na cidade. Vamos esperar que sim. A temperatura nesse sábado varia entre mínima de 25 e máxima de 31 graus. E a umidade relativa do ar fica em torno de 70% a 95%. Agora, o domingo. Bom, o domingo vai começar ensolarado, mas com o céu com muitas nuvens também. À tarde, a chance de pancadas de chuva. Então é sempre bom estar preparado para aquela chuvinha inesperada ali na tarde do domingo. Já à noite, as nuvens vão predominar no céu, mas também não teremos previsão de chuva. A temperatura nesse domingo varia entre mínima de 24 e máxima de 31 graus. Bom, boa noite a todos, bom final de semana para vocês e eu volto aqui segunda-feira pra gente continuar acompanhando o clima aqui no 18 horas. Bom, maravilha, até segunda, Vanessa Lima. Valeu, Vanessinha.
18 horas. Olha só, a polícia apreendeu armamento de guerra escondido dentro de um carro na zona leste de Manaus. As armas estavam sendo usadas por grupos criminosos na segurança do transporte para remessas de drogas, Karine. Acredita, Carlão? Olha aí. Eram batedores aí do tráfico de drogas. O policial militar Douglas Napoleão Campos foi preso em flagrante, transportando 2 armas de guerra. O repórter André Meirelles está acompanhando o caso e traz mais detalhes pra gente agora. Boa noite, André. Isso mesmo, eram 2 metralhadoras de guerra, que foram apreendidas pela Polícia Militar aqui do Amazonas no momento em que eram levadas em um carro na Avenida Cosme Ferreira, no bairro Zumbi dos Palmares, na zona leste aqui de Manaus. Inclusive, uma pessoa foi presa. A polícia informou que, através de uma denúncia anônima, a equipe da Rondas Ostensivas Cândido Mariano, a Rocan, abordou esse carro, um modelo Gol de cor preta, que estava trafegando ali no bairro com os armamentos pesados. Então, assim que o carro foi abordado, a polícia abriu esse veículo e encontraram aí essas armas, né? O motorista do carro foi preso em flagrante, conduzido ao 14º DIP, onde prestou depoimento. E depois da audiência de custódia, ele deve permanecer aí à disposição da justiça. E esse carro usado para o transporte das armas também foi apreendido. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Valeu, André. Agora 6h38, você no melhor mix do Brasil. E a gente segue. Olha só, 2 pessoas morreram num acidente envolvendo um navio da Marinha do Peru com uma plataforma de petróleo no Rio Amazonas. O acidente ocorreu durante uma operação, Karine. Uma pessoa ainda está desaparecida, Carlão. E de acordo com o Ministério da Defesa do Peru, a Marinha realizava uma operação de trânsito quando houve essa colisão. A plataforma e petróleo é operada pela empresa Perenco no Rio Amazonas, próximo à foz do Rio Napo. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. 18 horas. Olha só, o Vaticano instala chaminé sobre a Capela Sistina para o início do conclave, a reunião secreta e isolada do Colégio de Cardeais para eleger um novo Papa para a Igreja Católica, Karine. Carlão, é por essa chaminé que vai sair a fumaça das cédulas queimadas do conclave, que começa a partir da próxima semana que vem. Sim. Já. O Dinéia Araújo, então, ela está acompanhando esse caso. Então, Dinéia, a partir da próxima semana, os fiéis vão poder saber se a Igreja Católica já tem novo pastor e quem é, né? E o nosso arcebispo de Manaus, será que ele tem alguma chance real? Ele tá lá. Ele tá na linha sucessória, né? Exatamente. Assim. E aí, Odineia, conta pra gente. Karime, de acordo com algumas pessoas, Dom Leonardo Steiner, arcebispo de Manaus e que também participará do conclave, tem chances sim, viu? Pelo menos é o que tem propagado o teólogo e escritor Leonardo Boff, que é um dos principais nomes da teologia da libertação no Brasil. Ele entrou nessa conversa sobre quem vai suceder o Papa Francisco e nas redes sociais Leonardo Boff revelou seu candidato. E é o cardeal de Manaus, Dom Leonardo Steiner, também conhecido como cardeal da Amazônia. O teólogo justifica que o próximo conclave, que começa no dia 7 de maio, quarta-feira da semana que vem, vai discutir muito mais do que fé. A política e a preocupação com o meio ambiente também estarão na mesa. E é aí que entra a Amazônia e o seu cardeal, Leonardo Steiner, arcebispo de Manaus. Leonardo Boff, o teólogo, lembra que entre os 8 países da região amazônica só há um cardeal e justamente Leonardo Steiner. Por isso, para o teólogo, esse pode ser o nome surpresa do conclave. Nomeado cardeal em 2022, durante a crise climática que atingiu a Amazônia no governo Bolsonaro, Leonardo Steiner ganhou destaque dentro e fora da igreja por sua defesa em favor do meio ambiente, dos povos originários e tradicionais. O teólogo Leonardo Boff também lembrou que o cardeal Leonardo Steiner é sobrinho do saudoso Dom Paulo Evaristo Arnes,
arcebispo de São Paulo e falecido em 2016. Karime e Carlão também conta a favor de Dom Leonardo Steiner ser franciscano, falar várias línguas e ser alguém capaz de continuar o legado do Papa Francisco. Leonardo Steiner, inclusive, ganhou o título de cardeal da Amazônia do próprio Papa Francisco. Em uma de suas falas sobre o Papa Francisco, Dom Leonardo Steiner enalteceu a atitude do pontífice, falecido no dia 21 de abril, em mostrar a fragilidade humana e admitir sua própria fragilidade. Vamos ouvir um trecho dessa fala? É impressionante perceber como o Papa Francisco dava importância à fragilidade humana. As pessoas frágeis, as crianças, os pobres, os idosos. Ele tinha uma preocupação muito grande com os idosos. Em Roma, mais de uma vez, ele foi visitar os idosos nos diversos lugares onde eram recebidos. E ele mesmo, como idoso, não teve receio de se apresentar como idoso e não teve receio de se apresentar na sua fragilidade. Isso enobrece a vida humana no sentido de mostrar, não na fragilidade tem grandeza, mas outros aspectos, por exemplo, que ele sempre de novo, a questão do meio ambiente, que quem mais será atingido, quem está sendo mais atingido com a questão do meio ambiente são os pobres. Dom Leonardo Steiner faz parte do grupo de 138 cardeais que vão escolher o novo Papa. Entre eles, apenas 7 são brasileiros. A eleição do novo Papa pode durar até 20 dias e só pode votar quem tem menos de 80 anos. Dom Leonardo Steiner tem 74 anos. Então, o arcebispo de Manaus está apto a votar e ser votado. Será que a Amazônia pode mesmo surpreender o mundo, Karime e Carlão? Volto com vocês. A gente acha que sim, mas tem uma questão aí importante. O Amazonas tem representante, Belém não. Belém não tem. 6h43, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, hein? A sindicância é realizada pela Câmara Municipal de Manaus para apurar suposto favorecimento à filha e ao genro do procurador Silvio da Costa Bringel no concurso público para os cargos de médico e procurador legislativo. Concluiu por unanimidade que não houve simplesmente nenhuma irregularidade no processo de seleção. Karime, pronto. Exato, Carlão. O concurso chegou a ser anulado no dia 14 de março por decisão dos próprios vereadores. Agora, segundo o relatório final divulgado nesta quarta-feira, não houve favorecimento aos familiares do procurador Silvio Bringel. E não foi só ele, não. A procuradora Priscila Freire, presidente da comissão do concurso, também foi isenta de qualquer responsabilidade. Tudo ok, tudo resolvido, tudo esclarecido. Tudo em casa. Só fica uma pergunta: o que vem depois dessa decisão? Vai ter um novo concurso ou vão revalidar esse antigo? 6h44. 18 horas. Olha só, escuta esse dado. Preocupante, inclusive. No Amazonas existem mais mandados de prisão do que vagas nos presídios. Também não é novidade. São 10.500 pessoas procuradas pela justiça, mas só 10.200 vagas nas cadeias que já estão lotadas. Acho que é um exemplo do Brasil, né, Carlão? Geral, Exato. O levantamento é do Conselho Nacional de Justiça. Ainda segundo o levantamento, atualmente 7.100 pessoas estão presas no estado e a maioria dos presos ainda não foi julgado, que agrava ainda mais a superlotação. Vamos acompanhar os detalhes com a Diré Araújo. O problema carcerário no Brasil é resultado de uma série de fatores. Aqui no Amazonas, faltam juízes, defensores públicos e estrutura, principalmente no interior do estado. O transporte difícil e a grande presença do crime organizado também atrapalham. E segundo o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, o sistema é lento e precisa de reforço. De acordo com a entidade, é preciso mais presença do estado no interior e uso de medidas alternativas à prisão. Com isso, no Amazonas, tem mais gente com mandado de prisão, ou seja, ordem para ser preso, do que vagas nos presídios, que já estão superlotados. Hoje, no Amazonas, tem 7.100 pessoas presas, mas a justiça ainda está procurando 10.500 pessoas consideradas foragidas. Essas pessoas podem ser presas a qualquer hora e em qualquer lugar do Brasil. O problema é que não tem lugar suficiente nas cadeias para prender
todo mundo. E de acordo com o Coronel Amadeu Soares, ex-secretário de Segurança do Amazonas e especialista na área, esses números devem ser vistos com muita preocupação pelas autoridades de segurança do estado. Isso pode explicar, em parte, o alto índice de criminalidade e de violência que está ocorrendo na cidade de Manaus e no estado do Amazonas. Esses números aí explicam, em parte, por que bandido está tão solto na rua, né? Isso daí deveria ser objeto de um grupo de trabalho, compartilhar todos esses mandados de prisão, dividir as tarefas e colocar isso como objetivo e retirando das ruas todos esses criminosos que estão soltos. Isso daí é uma coisa que acho que aí o que mesmo tem que se preocupar é com o sistema prisional. Tem que retirar esse pessoal que está com mandado de prisão das ruas e trancafiar o mais urgente possível. O Amazonas tem 102 locais onde ficam os presos, contando com presídios e delegacias no interior. Juntas, essas unidades têm espaço para 10.200 presos. Só que os presídios de Manaus e os do interior já estão no limite da capacidade, de acordo com uma vistoria feita pelo Tribunal de Justiça do Amazonas em 2023. Até as delegacias também já estão lotadas. Faltam 1.376 vagas nas prisões do estado. Em Carauari, por exemplo, 40 pessoas estão presas em celas feitas para apenas 6 pessoas. Os homens são maioria dos presos do Amazonas, um total de 6.800 ou 96,4%. Já 258 são mulheres. Elas correspondem a 3,6% da população carcerária do estado. Além da falta de pessoal, o Amazonas está em uma rota do tráfico internacional de drogas. Em muitas áreas, o governo quase não aparece e o crime organizado acaba tomando conta. Isso faz aumentar o número de crimes e de prisões. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, atenção para essa informação que é importante, hein? Principalmente para você que é eleitor. Como está o seu título? Já conferiu? Tá tudo certinho? Porque se você faltou nas 3 últimas eleições e nem justificou ou pagou multa, o documento pode ser cancelado. Portanto, você tem que estar sabendo a situação do seu título, hein? O prazo para regularizar está na reta final, está acabando e vai até o dia 19 de maio agora, né, Karine? Exato, Carlão. Mais de 5 milhões de pessoas estão nessa situação em todo o país. E o pior, tá? Tem um detalhe. Muita gente nem sabe que o título está irregular. Fica ligado nas dicas agora da repórter Vanessa Lima para evitar futuras dores de cabeça. Isso. Mais de 5 milhões de brasileiros podem ter o título de eleitor cancelado caso não regularizem a situação até o dia 19 de maio. Quem faltou às 3 últimas eleições sem justificar nem pagar a multa precisa correr contra o tempo. Cada turno é considerado uma eleição. Então, se você deixou de votar ou justificar nos 2 turnos de uma eleição e mais um pleito seguido, está na lista dos eleitores faltosos. Em todo o Brasil, mais de 5,1 milhões estão nessa situação. Só em 2025, 82 mil pessoas já procuraram a Justiça Eleitoral para regularizar o documento. E atenção, se você não sabe se está com o título irregular, é só consultar gratuitamente no site do TSE ou no TRE do seu estado. Ninguém pode cobrar por esses serviços. E se cobrar, é golpe. Estar com o título em dia é essencial para votar, concorrer a cargos, participar de concursos públicos, renovar matrícula em escola, tirar passaporte e até para receber salário em cargo público. A maioria dos eleitores com título irregular é homem, com idade entre 25 e 29 anos e que ainda não concluiu o ensino fundamental. Mas pessoas com deficiência e que usam nome social também aparecem nas estatísticas. Títulos de maiores de 70 anos, jovens de 16 e 17 e pessoas analfabetas não são cancelados, porque o voto é facultativo nesses casos. E para regularizar, é só entrar no autoatendimento eleitoral no site do TSE, baixar o aplicativo e-Título ou ir até o cartório com documento com foto. A multa pode ser paga por Pix, boleto ou cartão de crédito e quem não pode pagar pode pedir dispensa ao juiz. Não deixe para a última hora, o prazo vai até 19 de maio. Vanessa Lima para o 18 horas.
Você está ouvindo 18 horas. Tem uma atualização aqui do caso do atropelamento, né, das pessoas que estavam participando da corrida do Dia do Trabalhador do SESI, que aconteceu quinta-feira. O Tribunal de Justiça do Amazonas converteu hoje a prisão temporária de Aleph Jardel Oliveira Valente, de 30 anos, em preventiva ao término da audiência de custódia realizada no Fórum Ministro Enoque da Silva Reis, aqui no bairro São Francisco, na zona Centro-Sul. Ele é responsável por atropelar 5 pessoas que estavam participando da corrida. E o detalhe que uma delas teve morte cerebral decretada, confirmada hoje de manhã. Mix. Olha só, o segundo dia do evento Sunset do Trabalhador no Complexo Turístico da Ponta Negra foi marcado por diferentes atividades esportivas e apresentações musicais em comemoração ao Dia Internacional do Trabalhador, Karime. O repórter André Meirelles acompanhou parte das atividades e traz o resumo de como é que foi. Conta pra gente agora. Olha o evento do Dia do Trabalhador que começou na quarta-feira com a apresentação de DJs e com show também no cantor Mikael e banda, além de muito brega, rock ao som da banda Chora Cachorro. Deu continuidade nessa quinta-feira ao feriado do Dia do Trabalhador com apresentações musicais dos bois Bumbais Garantido Caprichoso e também do cantor Wendel Pinheiro, com convidados regionais e nacionais. E ali durante todo o evento, a feira do empreendedor estava com exposições de produtos de 40 artesãos dos mais diversos segmentos da economia criativa, que para o secretário da Sintep, que é a Secretaria Municipal de Trabalho, Empreendedorismo e Inovação, o Alonso Oliveira, essa é uma iniciativa importante para a economia do local. É importantíssimo porque nós mantemos de quarta a sexta a domingo 40 empreendedores da economia solidária e criativa. Ainda este mês, só com um pequeno evento durante a semana, a economia solidária e criativa faturou, na verdade, R$90 mil. O que significa que nós não podemos de maneira alguma nos afastarmos disso, porque eles geram emprego e renda. São 2, 3, 4 empregos que eles geram aqui no Calçadão diretamente. O evento também foi realizado na Casa de Praia Zezinho Correia, com uma apresentação especial dos bois Garantido e Caprichoso. E também contou com um show de encerramento com os convidados Ivo Meirelles e Juliana Diniz, e também do cantor Wendel Pinheiro, que agitou o público no anfiteatro da Ponta Negra e falou com a nossa equipe. Sempre especial, né? Toda vez que a prefeitura chama, a gente vem com o maior carinho. Tem uma coisa bem legal que o público também abraça, compra ideia, vem cantar com a gente, vem se divertir. O anfiteatro tá lotado, a Ponta Negra tá lotada, é muito cedo ainda, então muita gente chegando, daqui a pouco tem mais gente ainda, porque hoje é um dia importante, acho não só para mim, mas para todo mundo, Dia Trabalhador, uma data extremamente especial. Essa feira do empreendedor também faz parte da programação com exposição de produtos de 40 artesãos dos mais diversos segmentos da economia criativa. Além disso, a faixa liberada que teve ali na Ponta Negra também proporcionou mais espaço para práticas de esportes e lazer da família, Karime Carlão. Legal. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Boa. 18 horas. Isso aí, tá sabendo que sextou, né, Karime? No meio do feriadão prolongado, e temos aí dicas para você aproveitar esse fim de semana, não é isso? Carlão, tem de tudo: música, festa tradicional, evento pro campo e muita diversão para toda a família. A repórter Nathalie Moraes separou umas dicas legais aqui e traz agora pra gente. Então, Nathalie, vamos lá, o que tem de bom e gratuito? De grátis. Sextou, Karime, tem muita programação gratuita para você aproveitar com toda a família, para aproveitar com a garotada. Temporada bovina tá aí, mas se você não gosta de boi, não quero fazer aquele passeio para ir com todo mundo, juntar cachorro, periquito, juntar todo mundo e para aproveitar o fim de semana, tem também. Mas eu vou começar com a programação dessa sexta-feira. É um show que promete emocionar. A banda cristã Roça de Saron está de volta aqui em Manaus com uma turnê de 35 anos e se apresenta hoje,
depois de 6 anos sem se apresentar em Manaus, daqui a pouquinho, lá no Mercado de Origens da Amazônia. O show tá marcado para começar às 7h30 da noite. Né? Eles prometem levar ali grandes clássicos e trazer realmente momentos de muita fé e reflexão para o seu público. Já no sábado, nesse sábado, a partir das 8 horas da noite, tem Bar do Boi, celebrando ali a Noite da Marujada de Guerra. A gente está falando do principal ritmo do Festival Folclórico de Parintins. E neste sábado, Manaus vai azular, porque o Boi Caprichoso promete encher ali as arquibancadas da ferradura do Sambódromo. Entre as principais atrações, olha só, Carlão, é de peso, viu? O levantador de toadas Patrick Araújo, André Vaz, Gabriel Tavares, Paulinho Viana, Edilson Santana, Canto da Mata. Boa. Tem atração para todos os públicos. O melhor de tudo, sabe o que é, Karime? A entrada é gratuita. É 0800. E o Mexerido vai se apresentar também? O garantido? Não. Presta atenção, meu filho. Não se apresentará. Assim. Nesse fim de semana, não. Só na próxima agenda a gente traz as informações do título. Não mistura. E aí, pra quem gosta de festa com aquela pegada de interior, né? A gente tá falando aí da Agrifest. A festa começou ontem, no dia 1º, e vai até o dia 4, no Cartódromo de Manaus. São 4 dias aí de evento. O evento funciona sempre de 4 da tarde até a meia-noite. São esperadas mais de 150 mil pessoas, Karime, por lá. Tem rodeio, tem vaquejada, tem passeio. Isso é muito bom. Tem uma programação pra lá de especial, e o melhor de tudo, a festa também é gratuita. Maravilha, muita festa gratuita, muita programação pra gente curtir o fim de semana. Muito obrigada. Bora? 6h57, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Vamos ver como é que tá o André, né, na parada aí. Exatamente, André Meirelles. Por onde anda, André? Agora... Trânsito. Manda, Karine. Oi, explica uma coisa. Tinha uma programação domingo agora, é uma corrida, André. Conta pra gente. Oi, André. Boa noite, mais uma vez, para todos que nos acompanham aqui na 100.7. Sim, a Manaus em Movimento, que é organizada pela Secretaria Municipal de Saúde, que estava marcada para esse domingo agora, dia 4. Tem agora uma nova data. Foi adiada aí, claro, né, para sábado, dia 10 de maio, às 5h30 na Ponta Negra. E pra gente informar aqui, essa situação foi confirmada também pelo prefeito de Manaus, Davi, por meio das redes sociais, que a gente vai acompanhar a fala dele daqui a pouco. Também solidariedade a essas vítimas desse acidente que aconteceu. Aí tem esse adiamento. Mas a distribuição dos kits da prova segue normalmente ali no Mirante Lúcia Almeida, e também bem como as demais ações de saúde e a programação da Corridinha Kids, né? A prefeitura reitera, né, o compromisso com a responsabilidade dos envolvidos e a assistência às famílias e o respeito à dor de todos os familiares atingidos, como explica agora pra gente o prefeito de Manaus, Davi Almeida. Corrida Manaus em Movimento, a quarta corrida, que seria realizada no próximo domingo, nós estamos adiando em função do acidente da corrida de ontem, a corrida do SESI. Em solidariedade aos acidentados, às vítimas, em especial ao Emanuel. Portanto, a corrida da Prefeitura da Sensa Manaus, que seria realizada no próximo domingo, nós estamos adiando. Próximo sábado, dia 10, às 17h30, no mesmo local, lá na Ponta Negra. Com relação à distribuição de kits, a distribuição continua lá no Mirante Lúcia Almeida hoje e amanhã, e a programação também da Corridinha Kids e toda a programação de saúde da Sensa lá no Mirante permanecem programados para hoje e amanhã. A corrida que seria realizada no domingo, dia 4, ela está adiada para o sábado, dia 10, às 17h30. A nossa solidariedade a todas as vítimas daquele acidente de ontem. 18 horas. Tá aí, a gente acompanhou a fala do prefeito de Manaus, Davi Almeida, falando aí sobre o adiamento desta corrida. E aqui, só para encerrar, Karime Carlão entregando com o trânsito aqui pela Cidade Nova, aqui naquela rotatória da Avenida Margarita, trânsito tranquilo por aqui. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Até segunda-feira. Valeu, André. Até segunda. 18 horas. E seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas.
Olha, mais uma morte no trânsito de Manaus que não pode virar uma estatística esquecida na burocracia estatal. Morreu o analista Emanuel da Costa Fernandes, de 26 anos, um dos atletas atropelados por um motorista embriagado na corrida do Dia do Trabalhador. Outra vítima do trânsito violento de Manaus. Exemplos não faltam. Ontem mesmo, feriado do Dia do Trabalhador, o Detran flagrou 968 irregularidades. Veículos sem equipamento obrigatório e em mau estado de conservação. Motoristas sem carteira de habilitação. E, claro, nada menos que 51 casos de motoristas dirigindo sob efeito de álcool. No ano passado, o Brasil teve 489 ações judiciais por dia em razão de crimes de trânsito. E os números continuam aumentando. Os crimes de trânsito com mortes frequentes são julgados como homicídio culposo, como se não fossem cometidos de forma proposital. O que não é verdade, considerando que todo mundo sabe que não cumprir as normas de trânsito aumenta o risco de acidentes e de mortes. Como antecipamos ontem aqui, a legislação precisa ser mais rígida com os motoristas que não cumprem as regras. 7-1, Karime, bom fim de semana para você e para você, querido ouvinte, que está aí em 100,7. Obrigada pela sua companhia, um beijo, até segunda-feira. Você ouviu 18 horas.